E acho que estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Eu só vou confirmar aqui no YouTube, porque hoje é dia de convidado especial. Deixa eu ver, só confirmar se estamos ao vivo mesmo aqui no YouTube, porque o YouTube dá um atrasinho quando a gente bota o troço. Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos à nossa live da semana. Muito importante hoje. O StreamYard que hoje tem deusas em dose dupla. É isso aí! As deusas estão no pedaço. Nós chegamos de falando em deusas. Olha quem está aí: Larissa Berbel. Vanessa maravilhosa já chegou chegando. Muito obrigada pelo super sticker. Ai, que delícia! Então, nós temos sim deusas em dose dupla. Olha quem está aqui, gente! Olha quem está aqui. Malu Gimenez, doutora Malu Gimenez, seja muito, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Tudo bem, Malu? Dá um oi para o pessoal aí. Boa noite a todas, a todos. Feliz com o convite, mais feliz ainda por conhecer a Ângela, essa deusa, e poder estar aqui para falar para vocês sobre minhas pesquisas, sobre o meu livro, sobre meus pensamentos, trocar com vocês, conhecer vocês. Estou muito interessada nesse canal. Ai, que delícia. Obrigada, viu, Malu? E olha, canal da Priscila. Priscila, boa noite, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui. E a gente está. Eu estou explodindo de alegria, tá? Vamos combinar, vamos falar real aqui. Já fiz até um cursinho com a Malu, né? Junto com o pessoal da Brava, e só coisa gostosa para conversar. Hoje nós vamos falar sobre as faces da gordofobia. E que saudade, hein, Larissa? Saudade mesmo. Você não imagina o quanto eu estou com saudade de você. E olha só para vocês verem a tese de doutorado da Malu, Lute como uma Gorda, um livro fantástico, autoetnográfico, em primeira pessoa, gente, um trabalho fantástico, uma viagem que inesquecível. Eu acabei de falar nos bastidores aqui para a Malu, ele é diferente de tudo que eu já li na minha vida. Ele é maravilhoso, recomendo, gente. E olha, aqui na descrição da live já tem o link para você adquirir seu exemplar. Tem link para você ir nas redes da Malu, segui-la, aonde ela estiver. Entra lá, soma nas redes, para a gente criar essa rede de apoio, essa rede de apoio mútuo. Aqui o canal é um espaço de apoio mútuo também. E quero agradecer especialmente aos membros do Espaço das Deusas, porque o Espaço das Deusas é a comunidade de membros aqui do canal. Essa logozinha que está do seu lado superior direito da tela, essa logo é a logo do Espaço das Deusas, tá? A comunidade de membros que patrocina as lives aqui do canal, que contribui para que todas as nossas convidados sejam remunerados. Então, nós agradecemos muito, porque é através do Espaço das Deusas que nós valorizamos as pesquisadoras que estão sendo convidadas aqui para o nosso canal. Então, nesse canal se remunera convidado, tá, gente? A gente não faz pouca coisa, não, hein? E olha, a gente é pobrinho, mas a gente valoriza a pesquisa. Isso aí. E é isso que é importante, né, Malu? Importante pra caramba! Importante pra caramba, que a gente sabe que nós, mulheres, pesquisadoras marginais, inclusive, porque são temas não valorizados, né? Existe o interesse neoliberal, capitalista, que a gente não apareça, que as nossas pesquisas não apareçam. Então, quando a gente é remunerada, valorizada, a gente consegue chegar em mais lugares e pagar as nossas contas, né? Que não são poucas, inclusive. Então, que importante esse canal, que legal que tem gente que entendeu isso, que está aqui apoiando.
que valoriza isso para a gente continuar, para ter um respiro para a gente continuar, né? Acho importante nós, mulheres pesquisadoras, ativistas, a gente ter uma vida com dignidade para continuar, né? É muito importante isso. E pouco se fala disso, né, Ângela? Não se fala muito sobre essa valorização das pesquisadoras, principalmente as que levam temas marginais. E olha, eu já vi ao vivo eu falar, o povo vem no chat, homem, né? Sempre homem, vem no chat, fala que vai me convidar, aí quando eu falo de remuneração, desaparece, nunca mais vejo. Sim. Nunca mais. E, com toda certeza, muita gente não faz isso, não tem essa prática, infelizmente. A gente precisa valorizar mais os nossos pesquisadores, né? Com certeza. E por isso eu quero agradecer nominalmente os novos membros do canal desde a última live, tá? Quero agradecer Cláudia Antonieta, que reativou sua membresia, Fábio Rodrigues, Renata Almeida, Moisés Colares, Juliana Rosmaninho, que reativou sua membresia, Denise de Toledo, Adriel da Cruz. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao Espaço das Deusas e muito obrigada pelo apoio. Esses novos membros desde a semana passada, né? Já estão somando aqui com a gente. E a Larissa já deu o pontapé inicial aqui, falando o seguinte: que assunto importante. Minha mãe era gorda, assim como toda a família, e fui apoio emocional dela sempre. E ela já está usando até os emojis de deusas aqui, que são dos membros. Mas é um assunto que também não é muito abordado, né, Malu? Não é muito abordado. Acho que a gente tem avançado nesse debate, mas ainda falta muita coisa. Quando a gente fala de gordofobia, a gente está falando, questionando uma hierarquização de saberes, onde a medicina se coloca como deuses e o resto pobres mortais, né? Então, a gente está aí questionando um tsunami que tem muita força, muita grana, muita violência e muitos homens também. E olha, a medicina se coloca como Deus, né? Deuses das outras ciências, né? Mas a gente tem que lembrar que as deusas gordas, elas são muito mais antigas que a medicina, né? Sim, louco! Diga-se de passagem, ela de Willendorf, né? Está aqui para nos lembrar. Essa aqui é uma réplica feita pela artista Paula Turriani. E nós não chamamos de Vênus, hashtag fica a dica, já tem artigo traduzido no meu site, elas não são figuras de Vênus, exatamente porque a ideia da Vênus grega ela não é projetada sobre outras culturas, colonizando outras culturas. Então, nós chamamos ela de Willendorf, maravilhosa. Então, deusas de 25 mil anos aqui. Nós temos as deusas da Anatólia, a atual região da Turquia, do período neolítico. Olha, gente, muito mais antigas que a medicina. Chora, gordofóbicos! Chora! Chora! Todas as réplicas feitas pela Paula Turriani. Maravilhosas. Tá? E eu tenho até um amigurumi aqui da ela de Willendorf. Gente, isso aqui é demais. Fofa. Literalmente fofa, que dá para apertar. Isso aqui é uma delícia. Muito mais antigos. Olha só quem chegou. Cláudia Antonieta, maravilhosa, boa noite. Exatamente. E a gente precisa começar a falar. Eu quero ler 3 trechos, 3 frases curtas, da página 22 deste livro aqui, Lute como uma Gorda, que é a tese da Malu.
Vou te chamar de Malu, tá? É para chamar de Malu. Se me Eu, chamar de eu Maria, eu nem sei se sou eu, se é outro ser, porque ninguém me chama de Maria. tá bom. Mas na página 22 deste livro tem 3 frases que eu anotei que eu disse eu tenho que falar na live. Primeiro, a gordofobia é uma discriminação que leva à exclusão social e, consequentemente, nega a acessibilidade às pessoas gordas. Então, esse é o cerne da gordofobia, certo, Malu? Sim. A gordofobia, ela é um estigma, vamos dizer assim, um estigma estrutural que está na forma como a nossa sociedade se organiza. Então, o que significa isso? Que a forma como a gente pensa, a forma como a gente constrói espaços, a forma como a gente constrói saberes e conhecimentos são gordofóbicos, infelizmente. E por isso que é estrutural, pela forma como as coisas estão postas no mundo, nunca é levado em consideração a possibilidade da existência com dignidade e respeito de pessoas gordas. Isso toca a gente tão profundamente, essa questão de negar a dignidade, né, da existência. É terrível, é uma violência muito grande que a gente está imerso nela. Exato. E o pior, é muito difícil de detectar esse estigma, esse preconceito, a gordofobia, porque vem muitas vezes, na maioria das vezes, disfarçado de saúde, de cuidado, de amor. Eu falo isso porque eu gosto de você, falo isso pela sua saúde, eu falo isso porque eu quero cuidar de você, eu quero que você fique bem. Então, em nome da saúde, do cuidado e do amor, é violentada essas corporalidades, né? E a gordofobia, ela vem em diversas camadas. Então, ela vem desde piadinhas, meme, como xingamentos, e até falta de acesso, né? Teve, ano passado, a morte do Vitor, um jovem negro de 28 anos da periferia de São Paulo, que morreu porque ele teve uma parada cardíaca, a mãe dele levou ele em 6 hospitais e não tinha maca para o corpo dele, para o tamanho do corpo dele, e ele morreu no chão de uma ambulância. Essa história é uma história que viralizou, mas isso acontece muito mais do que a gente imagina. Uhum. Com muitas pessoas gordas, principalmente pessoas pretas periféricas, mulheres, né, pretas periféricas. E aí a gente até vai tocar mais na questão médica, tudo, mas essa ideia de que a medicina ela tem essa fama de estar sobre as demais ciências, e quando se trata do atendimento básico, do mínimo, não atinge, não acessibiliza para todas as pessoas. A medicina ela tem um discurso de poder muito grande, né? Foucault já falava isso lá no século XIX, né? Se tem a medicina como uma verdade absoluta, e a gente sabe que não existem verdades absolutas, existem interesses mercadológicos por trás de todo o pensamento numa sociedade capitalista. Então, estar atento também a isso, estar atentos a isso, da onde vêm esses discursos biomédicos violentos, que não é só com as pessoas gordas, né? Esse discurso acontece com pessoas negras, trans, tudo que sai da tal normalidade, a medicina patologiza, né? Ela coloca como corpos abjetos, ela hierarquiza corpos. Então, a medicina, a ciência da saúde, vou dizer assim, ela é muito violenta. E a gente precisa rever isso, a gente precisa falar sobre isso. Uhum. Deixa eu só aqui, boa noite, Alberto, seja muito bem-vindo. O Alberto que foi sorteado no último sorteio, que ganhou o box das deusas. Olha que maravilha! legal. Aqui todo mês tem sorteio de livro, viu? É uma beleza, é uma festa. A gente morre pobre dando livro, é uma delícia.
Sonho da minha vida. Olha aqui a Cláudia falando, minha filha é um corpo gordo com deficiência física, síndrome neuromuscular degenerativa. Sempre ouvimos que os acometimentos decorreram do sobrepeso, mas sempre foi síndrome de Charcot-Marie-Tooth. Nossa, isso que a Cláudia falou é muito grave e muito comum com as pessoas gordas. O ativismo gordo, Ângela, ele nasce de uma cantora, vocês devem conhecer, do Mamas in the Papas, a Cass Elliot, que eu amo, inclusive. Ela era uma mulher gorda, década de 60, 70, e ela já conversava com outras mulheres gordas sobre esse tratamento hostil que as mulheres gordas sofriam, tanto na área médica como em relacionamentos e tal. E ela sentia muita dor no estômago, ela procurou vários médicos, hospitais, e eles falavam sempre que ela tinha que emagrecer, que isso era porque ela estava gorda. E aí ela descobre um câncer, infelizmente, muito tarde, e ela acaba falecendo. Isso que aconteceu com a Cass Elliot, essas mulheres que conversavam com ela, que eram a maioria mulheres gordas pesquisadoras, professoras de universidade, começam a se organizar, num primeiro momento chamava Fat Underground, começam a se organizar e começam a questionar, então, o que era esse tratamento hostil com as mulheres gordas como um preconceito. A maioria eram mulheres feministas, pesquisadoras, professoras. Então, isso que aconteceu com a sua filha, Cláudia, das vezes a gente demorar muito para ter um diagnóstico, demorar muito para a gente saber o que é que a gente tem, às vezes dá tempo e às vezes não dá tempo, é consequência da gordofobia na saúde. Infelizmente, isso acontece com muita frequência, né? Eu tenho aí mais de uma década estudando corporalidades gordas, ouvindo, né? O cerne da minha pesquisa é depoimentos. Vocês lerem meus livros, vocês vão ver que eu falo de mim, mas eu trago depoimento de outras mulheres também. E nesses depoimentos tem muitas histórias não muito felizes de diagnósticos tardios por causa da gordofobia, né? E o pior, né? Quando essas pessoas elas morrem, o laudo que sai é que elas morreram de obesidade, mas elas não morreram de obesidade, elas morreram de gordofobia. Elas perderam o direito a acesso à prevenção, à investigação médica, né? Então, é muito complicado, é muito violento, a gente precisa falar e denunciar isso, né? Então, você trazer a história da sua filha, Cláudia, obrigada, é importante porque isso engorda mais ainda outros depoimentos na denúncia de como a ciência da saúde vem sendo violenta com essas corporalidades. Sim. Olha só, a Renata, parabéns por esse evento muito bacana, fã do trabalho das duas. Muito obrigada, viu, Renata? Oi, Rê. Que linda. A segunda frase que eu peguei aqui da página 22 do seu livro é: está em todos os lugares e aparece muitas vezes disfarçada de preocupação com a saúde, dificultando dessa forma seu entendimento e seu embate. Essa ideia de que eu só estou preocupada com você, eu só quero ver você bem, né? E com esses discursos de cuidado, de preocupação, a gordofobia vai se encorpando na nossa vida, né? Sim, a gente precisa começar a questionar o que é saúde, né? Porque parece que é um conceito já posto, que todo mundo já sabe o que é uma coisa legal e positiva, mas quando você começa a cutucar isso, você começa a perceber que nós temos uma ideia equivocada de saúde, né? O que é saúde? Saúde é controle de corpos, é medicalização, é patologização, né? O que é? Então, questionar o termo saúde, o que significa ter saúde, é muito importante para a gente perceber como a gente está distante da proposta inicial do que significa saúde. Isso também acontece com a ciência, né? O que é
por que que existe ciência no mundo? Quando que vem a revolução científica, a proposta da ciência? No seu âmago ali, na proposta, era melhorar e apoiar e ajudar a humanidade, as pessoas, os indivíduos. Hoje está muito mais voltada, não que eu seja contra a ciência, pelo contrário, eu sou a favor, faço ciência, mas Tem existe. uma tese aqui. Tá aí. Mas existe muitas universidades, inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos, quem banca, eles não têm órgãos de fomento de pesquisa igual a gente tem aqui, CNPq, FAPESP, FAPERJ, são empresas privadas que bancam as pesquisas. Então, elas bancam as pesquisas que interessam para elas. Então, esse fundo aí capitalista do lucro, né? Do dinheiro vir antes das pessoas, a gente não pode esquecer, porque senão a gente a gente se equivoca do que é que a gente está falando. Essa questão do que é saúde, a gente tem que se perguntar constantemente a que saúde a gente está buscando para a pessoa. Sim. Que tipo, né, de saúde? Porque se tem a ideia que saúde é algo que está relacionado a não ter doença hoje, né? Só que quando você começa a ler filósofos tipo Kang, Foucault e tal, você começa a perceber, ou mesmo dentro da saúde coletiva, você começa a perceber que saúde é muito mais do que isso. A saúde ela não pode ser exames laboratoriais só. Né? A saúde ela tem que estar também, a gente pensar como é a nossa qualidade de vida. Por exemplo, olha o que está acontecendo no Brasil, o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, né? As tragédias, a alimentação, tragédias. O país, né, do agronegócio, que saúde é essa, né, que nós estamos aí em sociedade? Então, repensar tudo isso para ter uma visão crítica, então entender a proposta dos estudos do corpo gordo, de uma revisão sobre o conhecimento que existe sobre corporalidades gordas. Perfeito. E uma terceira frase que eu peguei aqui da página 22 ainda do seu livro, da sua tese, comportamentos diários, e está se falando a questão da gordofobia, né? Comportamentos diários que reforçam o preconceito e o estigma em relação às pessoas gordas, corroborando os estereótipos que estabelecem situações degradantes e constrangedoras, os quais marginalizam esses indivíduos e os excluem socialmente. E aí tem a questão do constrangimento, a ponto de que as pessoas gordas têm que ter vergonha de mostrar o seu corpo. Elas viram objeto de vergonha, né? Constrangimentos de todas as partes, né? De roupa que a gente não pode usar ou não encontra para usar, de olhares, da falta de emprego para pessoas gordas, né? Da falta de transporte público com espaços confortáveis para as pessoas gordas, né? De mobília. Fala-se tanto na saúde, mas quando você chega no hospital, não tem cadeira para pessoas gordas, não tem maca para pessoas gordas, não tem manguito para medir pressão para pessoas gordas, não tem equipamentos de ressonância magnética para pessoas gordas, por exemplo. Né? Então, são constrangimentos que a gente passa todos os dias. Quando você quando você está andando na rua e as pessoas passam, olham, te xingam, ou quando você vai usar o ônibus, você não passa na catraca, ou quando você vai com os amigos no restaurante, não tem cadeiras, ou quando você vai numa piscina e as pessoas olham para o seu corpo e dão risada. Hoje eu acordei, já vou aproveitar, já vou falar disso. Hoje eu acordei e liguei o celular, estava tomando café, terminei de tomar café, liguei o celular, que eu tinha que resolver umas coisas, já caiu no canal da Thaís Carla, vocês conhecem, né? É uma ativista gorda, quem não conhece, conheça. Essa mulher é muito foda. E aí, quando cai nela, é um vídeo de um cara falando
um homem magro falando, Thaís Carla, por que você não para de comer pelo menos 1% para as pessoas do Rio Grande do Sul? Fazendo chacota com o que aconteceu com as pessoas no Rio Grande do Sul, colocando ela num lugar horrível de constrangimento, de como se ela não fosse humana, como se ela não tivesse sentimentos, de uma violência. Eu comecei a chorar. Porque, assim, o que esse cara, da onde que esse cara vem? O que faz ele permitir ele de ter um comportamento, uma fala dessa, uma mulher que está vivendo a vida dela, que está lá, casada, tem 2 filhas, é dançarina, é modelo, canta. O que a Thaís Carla faz de mal para a humanidade, gente? Para a nossa sociedade, para ela ser tão atacada? Eu estou com uma orientanda agora na UEL, uma desorientanda, né, na verdade, que está pesquisando isso, né, os discursos de ódio na mídia, e ela tem focado bastante na Thaís Carla. É assustador a violência, o ódio que as pessoas têm de pessoas gordas felizes, que estão vivendo as suas vidas. Então, parece que enquanto eu não constranger, não atacar, não colocar ela num lugar de vexame, eu não fico bem, né? Então, repensar isso é urgente para a nossa sociedade, né? Que tipo de sociedade que a gente está construindo? Porque isso não vem de agora, né? Esse cara, a forma como ele foi criado, o que ele entende por corporalidade, por mulher, enfim, por muitas coisas, né? Se colocar de um jeito desse nas redes sociais, num vídeo, dando a cara ainda, mostrando a cara, como se o que ele estivesse fazendo era uma coisa muito engraçada, muito legal. É repensar mesmo o porquê tanto ódio para corpos que não estão dentro de uma estrutura que se acha normal, sabe? Uhum. E essa questão, pensar na questão do humano não humano. Exato, isso mesmo. O que é humano, o que não é humano, o que a gente pode animalizar, porque é isso, né? O que é a gorda? Baleia, elefante, a gente animaliza, né, essas pessoas, a gente tira ela dessa condição humana que não merece respeito e dignidade. Então, a gente pode fazer tudo, a gente pode xingar, a gente pode humilhar, a gente pode bater. Olha, é uma violência incrível que o ser humano chegue, né? Então, inclusive, o ativismo gordo tem discutido, né, o termo gordofobia na América Latina, porque gordofobia tem o fobia e tem usado o gordo-ódio. Porque existe esse ódio com as pessoas gordas. É como se a gente não pudesse existir. E mais que isso, a gente é culpabilizado por ser gorda, então a culpa é sua que você está desse tamanho, que você é gorda, então a gente vai te maltratar, a gente vai te machucar. Né? É uma coisa de uma crueldade infinita aí, de camadas de violência. Até falando disso, dessa questão da animalização, eu me lembrei de 2 exemplos da mídia, da cultura, de televisão e cinema, né, que é a questão dos caça-fantasmas, principalmente os mais antigos, que os fantasmas e os monstros assustadores eram gordos, eram exemplos maiores, eram pesados, era a ideia do preencher, daquela gosma grande. E a outra questão é a ideia do Shrek, que a Fiona, quando ela é ogra, ela é gorda. Quando ela é uma mulher, ela é magra. Sim. E a esposa do Shrek tem essa ideia do ogro, o não humano, ele tem que ser gordo. Então você não vê, por exemplo, um ogro magro. Pois é. Não vê. E aí você... Eu estou dando aula na PUC Minas sobre corpos dissidentes. E ontem a gente estava tendo uma aula e a gente estava falando disso, né, dos corpos. É como se quem não seguisse a normalização da universalização de como se vestir, de como se maquiar,
de como falar, de como estudar, de como sentar, do que quer para o seu futuro, sabe essa coisa do vigiar e punir, dos corpos dóceis, Aham. de todo mundo obedecendo ali na escola e vai crescendo aquilo. Quando algum corpo ali desobedece, rompe a cadeia, aí ele vira abjeção, né? Ele vira monstro, ele precisa ser contido, ele precisa ser atacado. Ele é uma coisa ruim para a nossa sociedade. E aí a gente estava falando disso, né? Que na verdade são corpos que romperam as regras. Sim. Não quiseram entrar nas regras. Então a gente pode dizer que esses corpos são anticapitalistas, né? São, com certeza. Então, o que a gente faz? E agora vamos usar um pouco da teoria queer. A gente dá a volta nisso. Né? Vocês acham que a gente é monstruoso, que a gente é abjeção, que a gente é aberração? A gente é mesmo. Agora vocês vão ter que engolir a gente. Aí a gente vai lá, faz canal, escreve tese, sai de fio dental igual a Thaís Carla sambando, faz ensaio pelado, e assim vai, né? Nós somos muitas, né? Nós somos muitas pessoas gordas, nós somos muitas mulheres gordas. Então, ter que falar sobre isso é uma necessidade até de denúncia, para que as pessoas comecem a olhar de uma outra forma os corpos gordos, né? E já passou da hora também, né, da gente não falar sobre gordofobia. E parece que ainda tem um tabu para falar sobre o corpo gordo. É incrível, né? 2024 e a gente não fala sobre o corpo gordo. O povo finge que não existe. Pois é. Inclusive a galera de esquerda, Ângela. Com certeza. Você vê as pautas, né, feministas, as pautas negras, as pautas LGBTQIA+, não entra a pauta gordofobia dentro disso. Então, pensar... Nunca nem vi. Então, por que não entra? Questionar isso, né? Por que não está entrando? Por que não entra? E o discurso da saúde para essas minorias, aí não gosto nem dessa palavra minoria, mas para esses movimentos sociais também é uma questão. Se a gente parar para pensar, né, a patologização ela também acontece com esses movimentos. Por que com a pessoa gorda não? Então a gordofobia ela está aí também, né? Exato. E é como se tivesse um grupo imune, um grupo que eles não podem falar mal dos progressistas, eles são imunes, eles estão no pique. Então, ninguém pega eles. Sim. Como se eles não tivessem essas problemáticas, principalmente homens brancos progressistas, que vão se beneficiar de todas essas estigmatizações. Sim. Né? Cláudia Kebleres, maravilhosa, e Mari, já chegando, exatamente. O sistema capitalista vive de bullying, vive disso, né? Muito bem, alguns pontos. A questão do olhar vigilante e julgador, o olhar de censura do convívio social. Isso faz parte, é uma das faces da gordofobia, né? Esse olhar vigilante ou de censura. E é uma delícia isso, né? Porque você não pode viver sua vida, vai ter sempre alguém falando da sua comida, da sua roupa, do seu corpo, do seu prato, das suas escolhas sexuais, de tudo, né? Então, assim, você é um corpo, você é uma pessoa que você vai ter que sempre passar por vexame porque você tem alguma coisa muito errada com você e você merece ser atacada, né? Então, como o corpo gordo, ele provoca no outro um desconforto, como é que pode existir isso? E aí, então, ele ataca. Existir e se expor ainda. Nem domingo fui para a praia com os amigos. Acho que foi a primeira vez na minha vida, eu tenho 45 anos, primeira vez na vida que eu que tiraram uma foto minha de corpo inteiro de biquíni.
Legal. E eu tenho esse biquíni desde 2016. 2016 foi a primeira vez que eu usei biquíni na vida. E aí eu usei o biquíni nesse domingo e o Felipe foi lá, bateu a foto e eu postei. E tem aquela sensação de tanto que a gente ouve, de tanto que tem esse olhar julgador, esse olhar de censura. Quando eu postei a foto, eu fiquei esperando o comentário já. Eu sabia que isso ia incomodar. Eu sabia que eu estava transgredindo ao mostrar a minha barriga branca que não via sol, né? De repente, eu nunca mostro, né? Sempre cuidadosa e de repente estou ali me expondo. E fica essa ideia do me expondo. Não estou sendo normal, estou me expondo. Porque Sim. isso Ou, vem do olhar. Ou ou as pessoas falam assim, nossa, eu te admiro, como você é corajosa, né? guerreira! 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 Como você é corajosa! Ai, tá pensando que tá ajudando em alguma coisa, né? Você não pode existir Exato. ali, você não pode viver, porque senão alguém vai fazer esse comentário. Por que, né, isso? A Larissa falando assim, ó, não pode ser diferente jamais. É um mundo que cria uma realidade paralela e odeia pessoas. É É bem isso isso. mesmo, é bem isso. Ah, eu vi a foto hoje, eu estava ótima, feliz, linda, e biquíni bonita e confortável. Que máximo. Pois a Eu, gente precisava fazer, acho que até na Bahia já teve, um monte de gorda na praia de fio dental, só de raiva, sabe? Tipo umas é. 30 gorda pelada de fio dental, para esfregar nessa cara dessa sociedade ridícula, gordofóbica que a gente existe. Por falar nisso, a sessão de fotos, me conta da sessão de fotos, porque quem não sabe, aqui nessa tese de doutorado que foi publicada, Lute como uma gorda, tem algumas fotos da sessão de fotos que Malu fez, né? Porque não são todas as fotos que estão aqui, né? Não. É o seguinte, é um trabalho que eu faço desde 2019. Não sei se vocês conhecem fotografia de resistência. Eu conheci uma fotógrafa na Chapada dos Guimarães, lá no Mato Grosso, eu morava lá. E eu e ela, a gente se juntou, estudou e começou a construir ensaios com o meu corpo nu dentro da Chapada dos Guimarães. Imagina, a gente tinha ali um cenário incrível. E aí a gente começou a fazer alguns ensaios. A gente tem vários ensaios. Quem quiser ver, pode entrar lá no Instagram, tem meu corpo gordo na fotografia. Aí vai ter um monte de ensaio. Alguns a gente ganhou alguns prêmios, outros a gente foi para alguns para fora, para Brasília, para o Rio de Janeiro, enfim. Então, quando eu lanço a tese, eu já tinha começado a fazer esse trabalho. Então, essas fotografias, elas me acompanham desde então. Quando a gente foi publicar o livro, eu falei, eu quero levar algumas fotos desse ensaio. Então, a gente fez um ensaio para o livro, tem outras fotos que podem ser Tá. vistas lá, e a gente escolheu algumas fotos para compor o livro. Mas são fotos incríveis e é muito legal, né, quando você coloca o corpo gordo num lugar onde ele nunca está, que é de destaque, de poder. Né? Eu fico pensando nessa capa aí. Essa Eu nunca capa é tinha. Essa capa fantástica. tá demais, porque assim, eu nunca tinha visto na capa uma mulher gorda, ainda mais nua. Né? Quando eles vieram com essa ideia, que quem fez as colagens da capa foi a Paula Mello também, uma mulher gorda, filósofa, que trabalha com colagens e tal, maravilhosa. Quando elas vieram com a ideia que eu vi, eu pensei assim, gente, imagina eu com 20 anos, sei lá, rata de biblioteca que sou, entrar numa biblioteca ou numa livraria e ver uma capa dessa. Minha vida tinha mudado completamente. Com certeza. Então, em cima dessa ideia mesmo de ter mulheres gordas aparecendo, é que a gente fez esses vários ensaios aí, e é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Eu e a Ju, que é minha amigona, companheira até hoje. O último ensaio que a gente fez foi denunciando o agronegócio lá no Mato Grosso.
Que máximo. A gente foi perseguida, falaram que ia matar a gente e tudo mais. Foi bem intenso. A gente até pensou em parar, mas aí a gente sentou, conversou e falou assim: não vamos parar. Vamos fazer um BO, vamos achar um advogado e vamos continuar. E a gente continuou. Ainda bem que a gente continuou. Olha, gente, além do texto fantástico, as fotos são incríveis. Se vocês quiserem adquirir o seu exemplar, é só entrar aqui na descrição da live, já tem o link para você adquirir o seu exemplar. Gente, é um show esse material, em todos os sentidos. Olha lá, Larissa, eu sou considerada magra e não gosto de biquíni pequeno. É só eu falar isso e pronto, o caos está instaurado. Mulher não pode ser gorda e usar fio dental, e magra tem que usar o que quiser. É para acabar. Exatamente. Sim. As magras, a ideia da magra é por que você não mostra mais? Claro, porque você é magra, né? Uhum. É para acabar mesmo, Larissa. Outra questão é a questão da sensação de inadequação, né? Porque é resultado da gordofobia, né, dentro da nossa mentalidade. É como se tivesse alguma coisa errada com a gente. Tanto a gente, nós, pessoas gordas, porque a gente ouve desde muito cedo que gorda é algo ruim, né? Que gorda é xingamento, que é feio, que é inapropriado, que é vulgar, que é sujo, que é preguiçoso, que é doente. Então, a gente se sente no mundo nesse lugar, porque a gente aprendeu isso desde a infância. E as pessoas magras aprendem também desde a infância, já que isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, a palavra gorda, infelizmente, na nossa sociedade, é usada como um xingamento, né? Então, desde muito pequenas crianças, elas aprendem que ser gorda é algo muito ruim, você pode ser tudo menos gorda, e isso se transforma em violência com pessoas gordas, porque é esse tipo de educação que a gente está dando para as nossas crianças. Uhum. Então, o ativismo gordo, inclusive, ele propõe ressignificar a palavra gorda. Olha como a nossa sociedade é fora da caixinha. A nossa sociedade prefere chamar as pessoas gordas de obesas, pessoas obesas, que é o nome de uma doença, do que chamar pelo que a gente é, gorda, que é um adjetivo. Da mesma forma que tem magro, tem gordo, né? Sim. Eu não conheço nenhuma doença que as pessoas que têm essa doença são chamadas pelo nome da doença. Eu não vejo ninguém falar, ou pessoa com diabetes, ou pessoa com pressão alta, ou você, pessoa com câncer, sei lá. Isso quando a gente fala isso, a gente fala, nossa, mas isso é muito violento. Então, por que chamar as pessoas gordas por um nome de uma doença não é violento? Então, aí, para pensar como a palavra obeso, obesidade, acima do peso, são palavras extremamente violentas e gordofóbicas para a gente não utilizar. As pessoas gordas são gordas e as pessoas magras são magras. Quando a gente arrancar esse horror que a gente tem associado às pessoas gordas, talvez a gente comece a educar crianças menos gordofóbicas, sabe? Que cresçam achando que existe corpo gordo e corpo magro, e está tudo bem. Agora, se eu já desde pequeno vou associando gordo a um xingamento, a coisa ruim, eu vou até te contar uma coisa, que eu acho que eu escrevi no meu livro, acho que não, eu escrevi. Quando eu estava fazendo doutorado, eu estava morando em Chapada, e eu estava dando aula para o ensino médio, numa escola particular, classe média. E aí eu falei, vou fazer uma pesquisa aqui com essa gurizada. E fiz uma pesquisa com o ensino médio todo, perguntando o que era pior para eles. Ficar pobre, perder tudo, os pais morrerem ou engordar. Adivinha o que ganhou? Engordar. Porque exatamente isso que eu acabei de falar. Desde muito pequenos, eles associam engordar com algo muito horrível. Eu posso ser tudo nessa vida, menos engordar. Então, olha como que é construído o imaginário nessas crianças, nesses adolescentes,
que não se pode engordar, que esse corpo é equivocado, que esse corpo é errado, né? Eu também lembro que nessa mesma escola, um dia a gente conversando, eu falei, não, porque eu sou uma mulher gorda. A senhora não é gorda. Claro que eu sou gorda, gente. Olha para mim, eu sou gorda. Não, a senhora é super legal. Eita. Entendeu? Então, a associação que as crianças vão fazendo da palavra gordo, do que significa ser uma pessoa gorda, é o que vai gerar as violências da gordofobia para as pessoas gordas, né? Uhum. E aí tem a relação desse estigma com o mito da beleza, né? Tem, com certeza, né? Porque esse mito o que é beleza, né? O que é ser belo? Você trouxe hoje 3 deusas maravilhosas, gordas, que devem simbolizar um monte de coisa aí bacanas, né? Que se a gente for pesquisar, prosperidade, abundância, infinitas fontes de prazer, Uhum. né? Era uma outra construção do que era belo, porque o que é ser belo é social. Então, ao que um tempo foi uma coisa, hoje já é outra coisa. Então, a construção do que é belo é uma armadilha de consumo gigante e de sofrimento. Uhum. Inclusive, na sociedade capitalista, a saúde está muito ligada à beleza. Porque quais corpos são considerados saudáveis? Verdade. Sempre os magros. Sempre os magros, os brancos, né? Branco, magro é saudável. Agora, preto, gordo, trans, aí é tudo doente. É, básico, né? Deixa eu ver aqui o comentário da Vanessa. O ódio e a violência são empregados como uma ferramenta para retirar as pessoas gordas do caminho na corrida capitalista? Elas são vistas como ameaça dentro da cultura atual gordofóbica? O ódio e a violência são empregados como uma ferramenta para retirar as pessoas gordas do caminho da corrida capitalista. É um mecanismo de emagreça, porque senão você não vai ser aceito. Então, quando a gente fala do estigma, né, o estigma ele é um conceito lá antigo. E ele começou a ser cunhado na Grécia Antiga, mas deve ser antes, mas vamos falar da Grécia Antiga. Lá eles usavam marcas de fogo, marcas de corte, para mostrar pessoas que eram tidas como pessoas que não podiam viver socialmente, escravos, marginais, né, entre aspas. Sim. Hoje é um tipo de corpo. Então, se você é gordo, se você é trans, se você é negro, se você usa roupas diferentes, se você se expressa diferente, se você é livre, são ferramentas e marcas que vão mostrar para a sociedade que essas pessoas elas não podem existir porque elas não estão encaixadas naquilo que ele aprendeu que tem que ser, como tem que ser, né? Então, elas são vistas como uma ameaça, com certeza. Todo mundo aqui é magro na cabeça dessa pessoa. Todo mundo aqui faz de tudo para não engordar. Todo mundo faz aqui tudo para encaixar no padrão. E aí você vem aqui e rompe isso? Não, nós vamos te expulsar do paraíso, da cabeça deles, né? É uma ideia equivocada de que o certo é universalizar. E é o contrário. As universalizações coloniais são de matar, né? São de matar. Literalmente são de matar. Literalmente. Porque olha só, é como se essas pessoas, como se a maioria que tivesse universalizado, estivessem felizes, gente. Nesse sistema que não se sustenta, né? O sistema família não se sustenta, o sistema de consumo não se sustenta, o sistema do corpo perfeito também não se sustenta, né? Dessa sexualidade também não se sustenta. Então, é uma enganação, né? Achar
que isso está bombando. Os meus adolescentes lá, os meus alunos adolescentes falavam para mim assim, que eles começam a perceber que a família tem alguma coisa errada, né? Começa a perceber que o pai mente, que a mãe fala coisa que não é. Ele começa a ver que o mundo não era aquilo que eles imaginavam, então eles ficam muito revoltados. E aí eu sempre falava para eles assim, gente, família não é a família da margarina que aparece lá na TV. Aquilo lá só dura um segundo e acabou. Né? Família é problema, tem várias coisas aqui para a gente discutir. O papel patriarcal, né? O papel, enfim, da mulher, dos filhos, de toda essa violência que tem por trás dessa instituição família também. Uhum. Então, é um projeto, né? É um projeto que não está dando certo. Exatamente. A Mari falando aqui, ó. Essas pessoas querem só causar vergonha e culpa nas pessoas. Já fui magra e era atentada por essas pessoas do mesmo jeito. Eles procuram defeitos das pessoas, se não acham, eles mesmos inventam. É verdade. O importante é desumanizar, o importante é envergonhar, né? Sim. Boa noite, Juliana Rosmaninho, maravilhosa. Só deusas. Falei para você que só tinha deusas aqui. Falei. E agora, tem uma parte, uma frase na página 34 do seu livro, que eu fiz uma conexão com uma outra questão. A frase é assim, é a página 43, que é assim. O discurso médico que naturaliza todo o corpo gordo como doente acaba favorecendo um mercado milionário dos setores de beleza, alimentação, farmacêutica, intervenções cirúrgicas, etc. Os famosos tratamentos preventivos para gordos, né? Você não tá doente, mas faça bariátrica para prevenir. Então, bota bariátrica como prevenção de doença, de uma doença que você não tem ainda. E aí eu conectei até me lembrei do exemplo da princesa Diana, que é um exemplo clássico, né? De que o Charles, recém-casados ali, ou antes, um pouquinho antes, naquele período do casamento, dizer que ela estava gorda, e aquilo foi o gatilho para a bulimia, para as crises de bulimia. Então, tem essas bifurcações, a questão da bariátrica como tratamento preventivo, entre aspas, para gordos, e a questão da bulimia. Sim, uma coisa está ligada completamente à outra. Esse descontentamento com o nosso corpo é muito importante dentro do capitalismo, porque ele vai gerar consumo, né? Então, hoje, dificilmente você ouve uma pessoa que diz que está contente com o próprio corpo. Inclusive, as minas que estão no padrão, você viu o BBB que teve agora, que eu assisti, tinha uma moça lá, Yasmin, que é filha da Brunet, que é uma mulher linda, para o padrão, linda, com vários trabalhos de modelo e tal. Ela tinha vários problemas de bulimia, ela tinha problemas com alimentação, ela tinha problema com autoimagem, ela era super insegura, ela falava isso, de se colocar, de falar. Então, até as pessoas que estão dentro desse padrão, aí, desse protótipo da beleza, também têm dificuldade de olhar para o próprio corpo e se sentir à vontade com ele. Nós não aprendemos isso. A gente não aprende isso na família, a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso nas aulas, sei lá, de atividades físicas. Isso é um tema importante, necessário e urgente. Nós estamos desconectados com nossos corpos. Ainda existe, né, uma influência da ciência moderna, lá de Descartes, da separação corpo e alma, razão e corpo. O nosso corpo, ele pensa. A minha tese foi construída pelo meu corpo. O meu pensamento, ele vem do meu corpo. E isso, muitas vezes, dentro da ciência, digamos, mais positivista, não é aceita ainda. Então, a gente precisa romper isso. E a gente precisa olhar para o corpo como detentor de saber também.
Então, exato. como que a gente olha para o nosso corpo, né? Nosso corpo, ele conta história. Nosso corpo, ele se posiciona. Por que a gente está anulando isso? Para Uhum, quem serve essa anulação do corpo, né? exato. Então, E, pensar... Pode falar. não, me veio à mente a expressão se sentir em casa no nosso corpo. É De você lidar com o seu corpo com cuidado, né? uhum, Olhar para o seu corpo. Eu aprendi muito estudando o corpo gordo, a olhar para o meu corpo com cuidado. Eu não olhava para o meu corpo com cuidado. E ainda hoje eu tenho que ficar muito atenta, porque eu caio naquilo antes de eu não estar sendo cuidadosa com o meu corpo. Porque é um ensinamento para você odiar o seu próprio corpo. é, Então, entender, inclusive através das fotografias, a fotografia, todo esse meu trabalho com a fotografia foi muito importante para olhar o meu corpo como um corpo potente, como um corpo político, como um corpo que conta história, como um corpo, uhum, inclusive, que tem o direito à existência, à felicidade, ao gozo, né? Tiram isso dos corpos dissidentes. É é como se verdade. nós, dissidentes, pessoas gordas, a gente não tivesse direito a ser feliz, direito a ser potente, direito a gozar, a ser Uhum, sexual, né? Então, reformular o meu contato com o meu corpo, o meu olhar com o meu corpo, estudando as corporalidades gordas, foi muito importante para isso. E hoje, quando eu dou aula de epistemologia, quando eu dou aula sobre filosofia da ciência, a gente vai partir do corpo. É o corpo o grande lance, sabe? E isso tem tudo a ver com a colonização. uhum, Porque, né, na colonização a gente percebe o quê? Uma hierarquização de corpos. Os corpos latino-américa, os corpos sudacas são corpos inferiores que não produzem nada. Quem são vocês? uhum, E na verdade a gente produz coisa pra caramba. Só tá atentos. Então, pensar em tudo isso, os estudos do corpo gordo que me deram essa possibilidade, né, de pensar sobre tudo isso e da importância de como eu olho o meu corpo, como eu coloco o meu corpo no mundo e como o meu corpo está presente na minha produção científica. uhum. E até mesmo como a gente vai se defender das colocações supostamente científicas, né? Porque, por exemplo, uma vez eu fui num médico, a única coisa que ele fez em relação ao meu corpo foi me pesar. Ele me pesou e aí ele fez uma lista de exames que eu tinha que fazer. Ele não falou comigo, ele não perguntou nada, ele simplesmente me pesou e me deu uma lista de exames para fazer. Ou seja, ele presumiu coisas só por causa do meu tamanho. Ele foi gordofóbico, Angela. Completamente. Completamente. Gordofóbico. Foi E, super gordofóbico. e A o quanto. parte é aquela coisa, ele olhou para você, falou: essa mulher é doente, Exato. e a partir disso ele já fez o que ele aprendeu lá na faculdade. Ele nem disputou, ele nem perguntou o que você estava fazendo lá, né? Ó, nutricionista, endócrino, é, muitos que passaram por mim foram gordofóbicos e me trataram para doenças, para prevenir doenças. Nunca na condição em que eu estou, sempre dizendo, vamos fazer isso para você não ter isso. Que é a ideia da bariátrica também, para muitos gordos. Vamos fazer a bariátrica para você não ter doença. Comigo também. Sempre foi assim. Você não tem nada agora, mas você é uma bomba relógio, eu já ouvi. Você é uma Uhum, já ouvi bomba isso também. relógio. Ficava olhando e falava assim, eles não pensam no que eles falam para as pessoas. E os exames ali, normal. Uma vez eu ouvi também, o cara ficou. A primeira vez que eu ouvi você é uma obesa mórbida. Foi horrível, Ângela.
Eu no consultório, eu fui fazer uns exames que eu ia operar numa hérnia no umbigo. Aí o cara me pesou, todo grosso lá, pegou, olhou, fez o IMC lá, eu olhei ele fazendo o cálculo, já falei, ixi. Aí ele falou, você sabe que você é uma obesa mórbida, que você vai morrer, né? Eu fiquei paralisada, olhando para a cara. Eu não estava acreditando que eu estava passando por aquela violência ali. Uhum. Eu demorei uns 3 dias para falar para alguém o que tinha acontecido comigo, porque eu saí muito transtornada. Olha, eu já era ativista, eu já estudava sobre, mas eu não tinha capacidade emocional, nem na terapia, de falar a violência que eu tinha sofrido desse homem. Hoje eu fico pensando que eu devia ter respondido para ele assim, e o senhor não vai morrer, não? O senhor não vai morrer, né? Só eu vou morrer. Mas é uma violência tão forte que você perde a voz ali, você nem acredita que aquela pessoa está falando com você daquele jeito, né? Exato. Que isso um dia poderia acontecer com você dentro de um consultório onde você está buscando saúde. Aquele cara, aquilo ali que ele falou para mim, ele acha que é saúde? Falar com uma pessoa desse jeito é saúde? Pois é. Pois é. O tratamento, eu também ouvi que eu era obesa mórbida. Você já ouviu também? E aí? Vontade de dar na cara, né? Não, é horrível isso, gente. É É, violento demais. porque aí a gente vira uma doença, não é algo E essa palavra, não a é anexo, obesidade já é horrível, ainda mórbida. mórbida. Exato. É inacreditável o tipo da violência. Não sei se você quer comentar isso que o Leonardo está colocando, porque ele diz que há um tempo atrás havia uma série de youtubers apontando problemas de ser magro demais na sociedade, e ele está perguntando se tem magrofobia. Você quer comentar? Ou se não quiser, não tem problema. Não, posso comentar. Eu nunca ouvi falar sobre magrofobia e acho que a diferença aí, Leonardo, é que as pessoas magras elas não perdem acessibilidade, né? Elas não perdem, por exemplo, andar num transporte público ou chegar num hospital e ter uma maca para o tamanho dela, né? As pessoas gordas elas perdem esses direitos básicos. Então, quando a gente fala de gordofobia, a gente está falando de pessoas que perdem direitos básicos, a gente está falando de direitos humanos, inclusive, né? Uhum. E a própria questão a liberdade de existir no mundo, né? Em todas as circunstâncias. É mais fácil arrumar uma roupa para quem é magro do que para quem é gordo, né? Sim. Então, tem que pensar em todas as implicações. É. Agora, na sua tese, você fala, tem um trecho que você fala sobre gordofobia e maternidade. Isso me chamou muita atenção. Você poderia comentar sobre essa relação? Claro, eu fui mãe, assim, por pouco tempo. Eu tive uma filha com 5 meses. Eu tinha um mioma. Hoje eu falo disso porque eu estou bem resolvida, mas na época foi horrível. Eu fiquei grávida, descobri um mioma, e aí o parto aconteceu com 5 meses, né? Porque o mioma, ele, conforme vou falar química, né? Do organismo que gera, não sei agora os nomes, esse mioma ele aumenta mais quando a mulher está grávida. E aí ele fica disputando espaço com o feto. E aí expulsa o feto. Então, com 5 meses, nasceu minha filha. Ela viveu 7 dias, mas aí ela não aguentou por causa que o pulmãozinho dela ainda não estava todo em formação. Então, foi um momento que eu passei algumas violências, que eu tive contato com algumas mulheres também, e eu comecei a perceber também, depois, na época não, porque era uma loucura, pensando ali no que tinha acontecido comigo, em terapia, com outras mulheres que estavam grávidas e tal, como era muito mais violento para as mulheres gordas. E como, inclusive, a própria mãe já passava para a filha, ali na barriga mesmo, a gordofobia. Porque eu ouvi também, quando eu perdi a filha, né? Imagina, eu vivendo naquilo, eu falo isso na minha tese.
Eu vivendo, né? Eu vivendo, acho que foi a pior violência na minha vida, que foi perder minha filha. A minha mãe, no dia seguinte, virou para mim e falou assim: filha, agora vê se você emagrece, porque você já está gorda, ainda perdeu o filho, você não vai segurar o seu marido. Eu ouvi isso da minha mãe. Isso foi muito violento e fez eu pensar, eu penso nisso até hoje. O quanto, eu tenho certeza que a minha mãe não falou isso para me detonar, para me deixar mal. Ela acreditava mesmo, ela deve acreditar até hoje, inclusive. Minha mãe tem 87 anos, mas ela deve acreditar até hoje que sim, você precisa estar magra para segurar o seu marido, né? Na idade dela, a geração dela. Então, isso me levou também a eu pensar sobre isso, a falar com algumas mulheres grávidas, que significa. E olha que coincidência, eu tenho uma sobrinha carioca, Líria Jimenez, que ela teve uma filha faz pouco tempo, 2 anos, 2 aninhos tem. E ela está agora fazendo um curso na Fiocruz Doula. Ela é gorda e a gente conversa bastante sobre isso, sabe? E também existem bancas que eu já participei de mulheres na antropologia e na saúde coletiva que pesquisam a maternidade de mulheres gordas e mostram como a gordofobia entra além de toda a violência que já existe com a mulher grávida, também a gordofobia. E se for preta e pobre, mais ainda. Então, é como se as mulheres gordas não pudessem parir, não pudessem engravidar, não pudessem querer ser mães. Eu ouvia isso quando eu estava grávida, também desse tamanho. Gente, era um mioma. Eu podia ser esquelética, magra, gorda, alta. Sim. É um mioma, não é o meu tamanho. Que, inclusive, eu sofri muitas violências de exames desnecessários que eu fazia estando grávida, porque eles sempre achavam que eu estava com diabetes, que eu estava com não sei o quê, que eu estava com não sei o que lá, e aí eu fazia uma bateria de exames. Exames você tem que ficar em jejum, você já está grávida, você já está com mioma, você já está numa situação super vulnerável, ainda te colocam numa outra situação mais violenta ainda, porque eles acham que porque você é gorda, com certeza ela vai ter diabetes, né? E eu nunca dava positivo. Acho que eu fiz esse exame umas 5 vezes. Era horrível os exames. Todo mês eu tinha que ir lá fazer. Então, eu quis falar tanto da relação da violência da saúde com as mulheres gordas que querem engravidar, que engravidam, como as próprias mulheres gordas com seus próprios filhos, ou mulheres magras com seus próprios filhos, né? Existe uma fala das mães: não engorda, você está muito gorda, você ninguém vai te querer, né? Frases que eu ouvi. Eu sou de uma família de 4 mulheres, eu sou a terceira. Meus pais, eles são migrantes espanhóis, vieram para o Brasil na década de 60, fugindo da fome, e aqui eles tiveram 4 filhas. Eu sou a terceira. Eu tenho 7 anos de diferença com a segunda e 1 ano e pouco com a mais nova. Então, eu e a mais nova era tipo gêmeas, fazia tudo junto, roupa junto, atividade junto, ia para a mesma escola. A minha irmã mais nova sempre foi magrinha, comportadinha, sainha, menininha. Eu era todo ao contrário da minha irmã. Eu era gorda, eu gostava de carrinho de rolemã, gostava de brincar, de briga, eu gostava de subir em cima do telhado, jogar bola, andar de bicicleta. Então, eu sempre fui muito comparada com a minha irmã, tanto no corpo, quanto na alimentação, coisas que eu descobri, por exemplo, agora na minha vida adulta, que eu comecei a fazer acompanhamento com nutricionista, eu sempre dizia, né? Eu como muito, e ela come mesmo. Vamos fazer um acompanhamento, fazer um diário para a gente ver o que você está comendo. E eu descobri que eu não como muito. Vem de tanto que eu ouvia minha mãe falar: você come muito, por que você não come igual a sua irmã? Porque a minha irmã comia muito pouco,
Porque ela ficava sentada brincando de boneca. Eu estava em cima do telhado, eu estava subindo, eu estava descendo, eu estava andando de bicicleta. Eu gastava muito mais energia. Obviamente que eu ia comer muito mais. E eu era maior do que ela. É lógico que eu ia comer mais. Mas isso, de tanto ouvir a minha mãe, de tanto ouvir, eu fui descobrir isso em terapia. Eu nem sabia que a minha mãe falava essas coisas para mim. Fui descobrir que a nossa relação, e eu estudo comida, né, alimentação no mestrado, que também foi importante para os meus estudos do corpo gordo, a nossa relação da infância com a comida, com a alimentação, ela é muito importante. Ela é muito importante. E a gente também não pensa nisso. Verdade. Né? A forma como a minha mãe dava comida para a gente, as coisas que ela falava para mim, as comparações, vai colocar a forma como eu me relaciono diferente da forma como minha irmã se relaciona, por exemplo, né? Automaticamente. Aí tem alguns comentários aqui. Malu, você acompanhou e tem alguma opinião sobre a polêmica da VTube, uma influenciadora que não é gorda, mas engordou após a gravidez e a maternidade e foi muito questionada por isso. Inclusive, ela teve crises conjugais e saíram notícias também no tom pode perder o casamento, pois ficou gorda depois de mãe. E daí a Larissa ainda acrescentou, né, sem falar na filha dela, que é uma bebê sofrendo gordofobia. Eu acompanhei o caso da bebê, porque foi muito assim, violento. Uma bebê sofrendo gordofobia. Milhares de comentários horríveis, violentos. Então, eu acompanhei. É um absurdo. Olha que ponto chegamos, né? E as pessoas iam lá e falavam descaradamente. Psicóloga, você ia no. Eu gosto quando eu vejo esses comentários, eu falei, quem é, né? Quem é essa pessoa que está falando isso? Psicólogas, gente, nutricionistas, profissionais, mulheres, né? E a que ponto a gente chega na gordofobia disfarçada de cuidado e de saúde? Né? E ainda com a relação a vai perder o marido porque engordou. Isso é muito comum, gente, no sistema patriarcado, né? Que corpo que a mulher tem que ter? Né? Essa coisa de ser frágil, de ser pequena, de fechar as pernas, de falar baixo. Eu nunca fui isso, eu nunca consegui isso. Hoje eu entendo, inclusive, a forma como eu penso a minha sexualidade e meu corpo dá muito aquém disso daí. Mas eu era uma criança questionada. Eu odiava usar saia, por exemplo, odiava usar calcinha, ter que cruzar a perna. Eu nunca gostei de cruzar a perna. Eu lembro que minha mãe fala, você tem que sentar e cruzar a perna. A minha irmã fazia tudo isso, porque para ela estava tudo bem, mas para mim não estava tudo bem. Então, como é violento isso também, um corpo que não quer se expressar igual todo mundo se expressa, ele tem a sua maneira de se expressar, né? Exatamente. E eu tenho uma experiência pessoal que toca profundamente em mim, porque eu me casei em 2007, final de 2007, e me casei com um nigeriano em Moçambique, eu morava em Moçambique na época, e sofri todo tipo de violência que vocês podem imaginar. Todo tipo de violência. Dele. E uma delas foi a gordofobia. Constantemente ele dava as indiretazinhas de que preferia que eu fosse magra. E eu sempre tive o corpo mais ou menos gordo, algumas épocas mais, outras épocas menos, mas sempre acima daquilo que a sociedade acha que é o ideal. E nessa época, eu eu criei um hábito de comer um pão de manhã e uma lata de sardinha à noite. Por meses.
por meses. Deixa eu mostrar uma foto minha aqui para vocês, só para... Nossa, outra pessoa, né, Ângela? E aqui eu estava 30 quilos mais magra, com 3 malárias, anemia profunda e inúmeras condições que eram de risco para mim. Isso daí é uma coisa também que as pessoas não falam, né? As pessoas veem você magra e falam, nossa, que linda que você estava. Exato. E aí você estava passando por uma pior fase da sua vida, sofrendo violência doméstica, com malária, comendo mal, triste, e aí as pessoas falam, nossa, como você estava linda. Né? Qual é o preço que a mulher tem que pagar para ser considerada linda? Exato. Para mim, me doía ouvir isso, ouvir que eu estava bonita aqui. Eu imagino. Dói completamente, porque eu sei o que eu estava sentindo, como eu estava naquela condição ali. Sinto muito. Nossa. E assim, eu lembro que depois que eu casei, eu tirei uma nova carteira de identidade, e a minha foto da identidade aparecia até os ossos aqui, assim. Eu não achei agora a foto da identidade para mostrar, mas era realmente outra pessoa. Mas eu estava com todos esses problemas. Eu tive meus momentos magros também, dentro de problemas, tomando remédio, vomitando, passando mal, sendo internada. Eu emagrecia e todo mundo, que linda, linda, mal sabia por trás tudo que estava acontecendo, né? E muitos depoimentos, viu, Ângela? Muitos depoimentos de mulheres que os piores momentos das suas vidas foram os que estavam mais magras. Uhum. E as pessoas elogiando e dizendo que maravilhosa. Porque no fundo, a sociedade quer isso da gente. Magras, consideradas bonitas, mas sofredoras. Isso. Tristes. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Aqui, André Cunha, a gordofobia pode ser um mecanismo capitalista para uniformizar produções alimentando os lucros. Isso a gente falou no começo, né? Sim. E negando os mecanismos de adaptabilidade para cortar gastos, a questão do corte de gastos. Pode ser considerado sim, né? Quando eu penso que um corpo produtivo é um corpo capitalista, é um corpo pequeno, vamos usar o avião como exemplo. Eu gosto de usar o avião como exemplo. Eu viajo bastante de avião. Toda vez que eu entro no avião, minha sensação é que a poltrona diminuiu um pouco. Eu acho que eles vão diminuindo. Sim! Vão diminuindo. E aí você diminui porque você precisa ter mais poltronas e precisa vender mais para ganhar mais. Então, o ideal é que você tenha corpos pequenos que encaixem aí dentro. Tem um livro de um filósofo que chama Lipovetsky. Vou escrever no chat. Sim, eu escrevo para você. Aí você escreve lá. Que é a civilização da leveza. Esse livro é muito bom. Eu sou das filosofias, né? Então, eu trago as filosofias para a gente ler. Ele vai falar disso. Como as sociedades capitalistas diminuem as suas estruturas, né? Se você pensar as casas, os apartamentos nas grandes cidades, os transportes públicos, para ganhar mais dinheiro. As latas de refrigerante cada vez tem diminuído mais, a quantidade de comida, né? Para lucrar mais dinheiro. Então, ele fala nisso nesse livro, que é muito bom. Isso aí. Eu coloquei até, não coloquei tudo, você colocou Esse aqui, né? Da leveza rumo a uma civilização sem peso. Excelente esse livro, gente. Muito bom. O Lipovetsky é muito bom. E ele vai falar isso que você falou. Maravilha. Aqui, nossa, eu sinto muito que bom que você percebeu a situação. Perceber e sair da violência é muito importante. Acho que muitas mulheres nem veem essa categorização gordofóbica como violência. Daquela coisa de prefiro você magra. Você fica tão mais bonita magra.
E aí só dá presente que te serve só se você emagrecer. Que absurdo. Eu recebi o meu ex me dava roupa menor do que eu. É terrível isso. Ângela, você sabe que a gordofobia é uma violência de gênero, né? Sim. É uma violência de gênero. É Aprendi uma com você. forma. Aprendi lendo o seu livro. Exatamente. Então, nós mulheres, principalmente as mulheres negras periféricas, mas as mulheres sofrem muito mais com a gordofobia do que os homens, né? Uhum. Existe uma cobrança maior que o nosso corpo não seja gordo. Porque a gente é tipo troféu. Porque, na verdade, tem um desejo sexual. Tanto é que eu gosto de pesquisar pornografia gorda. Se você pesquisa nesses sites que estudam a pornografia gorda ela aumentou de 2021 para 2023 mais de 700% de consumo. Ou seja, as pessoas estão se masturbando com mulheres gordas nuas, aí fazendo pornografia. Porém, contudo, não estão casando, namorando, saindo para jantar, dando um rolê de mãos dadas. Isso é muito parecido com as pessoas trans, né? O país que mais mata pessoas trans, que é o nosso país, Brasil, é o que mais consome pornografia com pessoas trans. Olha que hipocrisia! Que sociedade é essa, né? Não vive como gente. Não vê como gente. É como uma coisa escondida a quatro paredes, ninguém pode nem saber. Exatamente. Tem essa questão também que a Mari levantou. Ó, o sistema engorda as pessoas e depois as ataca. Eu vou ao supermercado e vejo todo tipo de produto, são altamente calóricos, e quando vamos optar por produtos melhores e naturais, são caríssimos. Tem isso também, né? Tem, mas a gente só tem que tomar um cuidado nesse discurso, que é associar que as pessoas são gordas porque elas comem processados. As magras também comem processados. Então, as pessoas são gordas por vários motivos. Existem muitos artigos científicos já mostrando que as pessoas não são gordas porque elas comem muito. As pessoas são gordas por muitos fatores. Né? Tem pessoas por causa dos genes, por causa até de bactérias, tem discussões científicas falando sobre isso. Então, achar que as pessoas estão gordas porque elas comem ultraprocessados é um equívoco, porque as pessoas magras também comem ultraprocessados. Inclusive, tem uma pesquisa, que eu gosto de falar dela, de 2019, que foi uma pesquisa feita por nutricionistas no Rio de Janeiro. Eles pegaram todos os nonos anos do estado, do ensino fundamental, e pesquisavam o que as crianças comiam no café da manhã e na escola durante um ano. E sabe o que se descobriu? Que as crianças gordas comiam muito melhor do que as crianças magras, porque existia uma cobrança das pessoas gordas. Come alface, não come fritura. Ai, não vou mandar isso de lanche porque você não pode comer. Entende a diferença? Então, as pessoas gordas, desde muito cedo, elas aprendem, elas são obrigadas, os pais, a família, quem cuida, o médico, come verdura, come fruta, não come fritura, isso engorda, isso não engorda. Enquanto as pessoas magras, as crianças magras, se legitima comer fritura no café da manhã com Coca-Cola, biscoito recheado. Tá tudo bem se você for magro comer tudo isso. Agora, se você for gordo, você não pode. Então, a gente tem que tomar só um cuidado aí de não achar que as pessoas são gordas pelo tipo de alimento que elas comem. Mas isso tem a ver, claro, óbvio. Né? Sim, com certeza. Olha só, sempre fui gorda até desenvolver uma depressão que quase me levou à inanição. E tinha pessoas que achavam que eu estava bonita por ter emagrecido. É esse caso que só importa mesmo se está magra. Até hoje tem sequelas físicas da desnutrição. Nossa. Eu tinha uma amiga na Chapada dos Guimarães, Ângela, que eu gostava muito, inclusive. E ela chamava Ângela. E a gente era muito amiga. E ela teve câncer. E ela foi emagrecendo, ela foi definhando. E eu falava, vamos sair, vamos tomar um sorvete, vamos não sei aonde.
E aí eu ia num lugar com elas, ela adorava uma feira que tinha lá de domingo. Eu falava, vamos na feira, que você adora a feira. Só que quando a gente chegava no lugar, as pessoas iam e falavam assim, nossa, como você tá linda! Como você tá magra, como você tá linda. Ela era mais gorda que eu e ela chegou a pesar tipo 50 quilos. Ela chorou, toda vez ela chorava, ela ficava super mal. Ela falava, Malu, eu tô morrendo. Eu tô com câncer terminal, as pessoas sabem. Como é que elas têm coragem de falar que eu tô linda? Então, ela evitava, ela não Ai, teve que nem. horror. Isso aí é horrível, porque ela não teve nem o direito de curtir as coisas que ela queria naquela cidade, porque as pessoas ficavam falando merda para ela, Ai, né, é a respeito de horrível que ela tinha isso. emagrecido. Deixa a mulher, ela está num momento que ela vai morrer, ela quer curtir a feira, não fica falando essas coisas. Né? Uhum, Então, como é violento e sem noção as pessoas, né? com certeza. E assim, é, eu tinha uma listinha aqui de tópicos e a gente acabou tocando em todos, né? Mas o último tópico que eu coloquei é uma coisa que eu achei fantástico. Contos infantis. Princesas que se salvam sozinhas. E eu precisava trazer isso porque eu fiquei apaixonada com a sua abordagem sobre isso. Por favor, fale sobre isso. Bom, como eu falei, né, eu tinha essa minha irmã mais nova, que era princesas, que eram salvas, e eu era a bruxa, que não era salva, porque eu era gorda e não era tida como feminina e tal. Então, quando eu começo a estudar o corpo gordo e quando eu começo a escrever sobre isso, eu começo a lembrar muito das histórias que a minha mãe contava quando a gente era criança e eu não me identificava nunca com as princesas. Eu nunca era princesa porque eu não me identificava. Inclusive, não tinha vestido para princesa do meu tamanho, né? E a minha irmã não, ela se encaixava nas características, loirinha, olho azul, os vestidos magrinha, papapá. Mas eu me identificava e gostava das bruxas, porque as bruxas eram gordas, né? As bruxas comiam, as bruxas falavam, as bruxas davam risada alta. Então, eu trago uma parte da tese do livro falando sobre essa experiência e como foi importante para mim me identificar com as bruxas e não com as princesas. As que ficam caladas, né? A que obedecem, a que sentam com pernas cruzadas. Pelo contrário, né? Eu era tudo que as princesas não eram. Então, como os contos infantis, na minha época, as bruxas salvam, exatamente, Larissa. Até hoje, né? As bruxas salvam. Olha quanta bruxa aqui hoje. Então, é isso, né? É perceber, depois de adulta, as minhas referências nos contos, que não tinha referência, eu era as bruxas, e como isso foi importante para mim, porque eu fui também ressignificando as bruxas do conto de fadas, que eu só escrevi o que eu escrevi por ser uma bruxa, né? Por não ser a princesa. Porque se eu fosse a princesa, eu estaria magra, casada, com filhos, falando baixo, né? Enfim. E a gente se salva sozinha. E a gente se salva sozinha, né? A gente se salva sozinha olhando para a gente mesmo, né? Olhando para o nosso corpo como um produtor de conhecimento, criando redes de amizade com outras mulheres, como isso é importante, como a gente também não aprende, né? Nessa relação monogâmica que a gente tem com o homem, né? Quando é hétero, como é violento, porque você se afasta das pessoas que gostam de você, o mundo vira um casal, e não é isso. Não é isso. No final, nos frigir dos ovos, são as amizades que nos salvam sempre. E geralmente é uma mulher, né? Geralmente são as amizades com mulheres, que quando o bicho pega, é quem nos acolhe, é quem está ali de mão dada, né? Então, aprender isso, a construir isso é muito importante. Uhum. E é fundamental. Foram mulheres que me salvaram, foram mulheres que continuam me salvando e nos salvando, né? E as nossas redes são redes de apoio, isso que é importante.
Oi, Iracema maravilhosa, chegou aqui. Que bom que está aqui, querida. O sistema odiava as bruxas e elas é que eram a salvação. Exato. Exatamente, exatamente. Larissa tirando de letra essa live, né? Sim, Gente, Larissa tinha que estar aqui com a gente. que delícia. Gente, não esqueçam, adquiram o seu exemplar da tese da maravilhosa Malu Gimenez. Aqui na descrição da live tem os links para você adquirir o seu exemplar, para você seguir Malu nas redes, para você se juntar nas redes de apoio mesmo, para construirmos juntos, né? Isso é muito importante. Salve as Salve as bruxas. bruxas! É isso aí. Ângela, eu queria encerrar, não sei se a gente está indo para o encerramento, mas quando a gente for Uhum, encerrar, eu sim, queria ler minha poesia no final do livro, que tem a ver com tudo que a gente tem falado aqui. por favor. Meu corpo é uma máquina de guerra. Posso ler? Pode, querida. Meu corpo é uma máquina de guerra. Meu corpo é escrita, pesquisa, vida, rua, pulsa. Pulsa, discursa, palavra, acontecimento, encontro. Acontece, cimenta, abre olhares de potência, de resistência. Meu corpo é arte, que subverte a lógica colonialista da criação binária, da raça, das corpas, do gênero, da nossa condição, da vida, de quem morre, de quem vive. Meu corpo transluz, é político, causa ódio. Meu corpo causa ódio, medo, ataques, dor, recalque. Moralidade, moral, idade, mudança, muda a dança. As bruxas, as bruxas. As bruxas sempre estiveram no alvo do patriarcado capitalista, fascista, neoliberalista, cis-heteronormativistas, cis-heteronormativistas, queimadas, odiadas, silenciadas, amarradas, estupradas, violentadas, apagadas, invisibilizadas. A caça às bruxas nunca acabou. Continua em cada discurso de ódio sobre nossas corpas. Continua sobre cada discurso de ódio sobre nossas artes, nossas pesquisas, nossas escritas, nossa liberdade, nossas escolhas, nossas corpas felizes, nossa sexualidade, nosso gozo. Puta, puta. Minha corpa gorda engordura, rompe paradigmas, sobrevive, resiste à sua gordofobia, disfarçada de cuidado e de saúde. Minha corpa gorda, invisibilizada, sistemicamente exterminada, humilhada, hierarquizada, preguiçosa, incapaz, inútil, desgraça. Toma vergonha na cara. Dores, medos, vulnerabilidades. Minha corpa é máquina de guerra que afronta, subverte e incomoda, irrita. Minha corpa é máquina de guerra e isso ninguém pode me tirar. Minha corpa afronta a sua moralidade, preconceito, juízo e valores. Minha corpa não está mais sozinha. Agora ela é imensidão, multidão, nunca mais solidão. É Maravilhosa. Isso. Termina o livro com essa porrada. Adoro. Ai, como não chorar? Quando eu li, eu chorei, agora quando eu ouvi, eu chorei de novo. É emocionante, né? Eu sempre me emociono também. Toda vez que eu leio direto. Mas essa poesia ela foi escrita durante anos. Eu ia escrevendo. E eu pensava, se eu publicar um livro, eu vou terminar o livro com essa poesia. Porque ela nos atravessa, né? É. Completamente.
E olha, Malu, o pessoal tá adorando, né? O pessoal tá maravilhoso, assim, ó, sensacional. Olha, alguém Até estuda a cerveja. Renata, a Renata falou que estuda cervejas e as bruxas não eram, não só eram mais saudáveis, como criaram a cerveja. Elas eram as Alewives, esposas da cerveja. É uma linda história sobre mulheres fartas, gordas, felizes, criadoras. Que lindo isso, Rê. Fantástico! Obrigada por compartilhar isso. Quando eu terminar sua pesquisa, vem compartilhar ela aqui no canal. Já Precisamos quero. ouvir sobre isso. E olha, preciso dizer que essa conversa sobre gordofobia não acaba aqui. Nós precisamos levar isso para as nossas redes, precisamos levar isso para os nossos círculos de amizades, para as nossas conversas, para os nossos contatos, nossos familiares, nossas atividades. A resistência continua. E a boa notícia é que em junho vamos receber Agnes Arruda aqui, falando sobre gordofobia na mídia. E olha, o papo vai continuar, a construção vai continuar. E muito obrigada, Malu. Eu Olha, que mais uma. agradeço. Banda Procure Luna Santa. Já vou escrever, peraí. música bruxa. Aqui na descrição, gente. Acabou a live, vão para a descrição aqui do vídeo para adquirir seu exemplar do livro Lute com uma Gorda, tese de doutorado da maravilhosa Malu Gimenez. Sigam ela nas redes, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E muito, 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 muito obrigada, Malu. Você é uma deusa. Eu adoro você. Eu também adoro você, Ângela. Foi um achado te encontrar. Fiquei muito feliz pelo convite de vir aqui trocar com vocês. Eu estou aí, se sabe, para muitas outras coisas que a gente ainda vai fazer juntas. Muito sucesso nesse canal, muita alegria, muita magia, como falaram aqui, né? Que essa live foi mágica, foi mesmo. Até melhorou minha voz, olha que legal. Ai, que beleza. Foi uma delícia. Obrigada, Larissa, Iracema, Mari, Renata, todo mundo aqui que trouxe contribuições. Obrigada, viu? E olha, vamos nos encontrar no Pesquisa Gorda. Eu vou participar dos grupos, dos encontros. Para mim vai ser um prazer e uma alegria. E vamos começar a construir nessa área, porque acho que estou precisando. Gente. Venha para a força, Ângela. É isso aí. Gente, muito obrigada. Obrigada, Espaço das Deusas, que patrocinou essa live. E nos vemos semana que vem, gente. Semana que vem tem 2 lives. Nós vamos fazer uma live com Jussara Cardoso sobre Conselho Tutelar. Não percam, gente, é importantíssimo a gente começar a se levantar contra a exploração infantil. Já está na hora também de falarmos sobre isso. Então, não percam, próxima semana, as lives e mandem super stickers, super chats, apoiem o canal, tornem-se membros e os membros do canal têm acesso também aos slides das aulas que leciono aqui, tá bem? Um grande abraço para todos e nos vemos na próxima live. Tchau, pessoal!